Agora sim com vocês, Roberto Crema. Eu gosto muito de uma saudação que vem da África do Sul, em algumas tribos zulus. Quando alguém vai dizer boa noite, no idioma zulu se diz sawubona, que literalmente significa te vejo. E a resposta no idioma zulu é sik Rona, que literalmente significa estou aqui. Te vejo. Te vejo. Te vejo. Te vejo. Não é lindo? Nós precisamos de uma escola do olhar. E também de uma escola da presença. Eu me sinto em casa entre vocês, agradeço o gentil convite para participar desse grande encontro. Eu tenho dito há mais de 30 anos que ninguém transforma ninguém, e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Esse é o grande desafio. E eu creio que nós estamos exercitando aqui, agora, esse desafio. Há mais de 32 anos eu tenho sido um operário, desde a pré-história, de uma universidade internacional da paz. E o que é a paz? Em hebraico, shalom, que converge com shalem, que significa inteireza. Paz é uma consequência natural de lograrmos minimamente uma completude possível. E paz tem a ver com processo. Geralmente as pessoas pensam que o oposto da paz é o conflito. Não. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? É preciso militar pela paz. A paz do mutirão, a paz do bom combate. A paz do processo. Tudo está em processo, tudo. Tudo está em transformação. Como dizia Heráclito, há 2.600 anos, ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Serão outras as águas, outra a banhista, outro o banhista. Ninguém ama 2 vezes a mesma mulher, o mesmo homem. Salvo distração e ilusão, naturalmente. Então, é preciso realmente realizar o bom combate, utilizando outras armas, as armas da consciência, as armas da generosidade, do amor compassivo. E constatar que mudar o mundo é mudar o olhar. Realmente escutando a Camila, que eu pude escutar desde que eu cheguei no auditório, estou vindo de Curitiba. Não é difícil constatar essa crise que nós estamos vivenciando.
E me fez lembrar do que eu aprendi com um amigo, Rabino Bonder. Ele disse que um rabino reuniu a sua comunidade e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. Impacto. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alívio. E alguém perguntou: e onde estão os recursos, Senhor? Ele respondeu: nos bolsos de vocês. É verdade que o teto está desabando. O que é 11 de setembro? O que é esse momento que nós estamos atravessando? Nós temos uma tecnologia extraordinária, uma inteligência artificial. Harari tem toda a razão. Ele que escreveu o Homo Deus, Sapiens, as 21 lições, ele tem razão do ponto de vista do algoritmo. Desde o século XVII, que houve a cisão entre o sujeito e o objeto, entre o conhecimento e o amor, entre o profano e o sagrado. Nós temos investido no mundo da matéria, e não houve o correlato desenvolvimento no mundo da alma, da consciência, de onde jorram os valores de uma ética do coração. E nós estamos diante de um abismo. E eu creio que a inteligência artificial nos ajuda. Porque eu lhe pergunto: qual computador tem ancestralidade? E qual computador é capaz de silêncio? De um Buda? É capaz de não pensar? Toda inteligência artificial repousa na memória. E memória passado. Te vejo. Estou aqui. Para estar aqui, de fato, o meu corpo, a minha alma, a minha consciência, eu não posso estar pensando. Todo pensamento vem do passado. E é importante o pensamento para se criar tecnociência, computadores, naves espaciais, bomba nuclear. É tempo, então, de reinvenção, de reinventar o projeto humano. E a visão holística, e é por essa razão que eu me sinto um irmão de vocês. O que é holístico? Vem do holon, que contém duas palavras. Em grego, holos quer dizer totalidade, on, a parte. Isso aqui é holístico, não é holismo. A visão holística integra o holismo, que é a visão total, e a visão da parte, que é o atomismo. Essa que é a novidade. Na Idade Média nós tínhamos muito o holos, a inteireza, o simbólico, que é o que religa, o religare. E tudo que é excessivo, como diziam os gregos, nos adoecem. Quando houve um excesso de religare, as cruzadas, a Inquisição, que matou mais seres humanos do que a Segunda Guerra Mundial. Então, o que surge no século XVII? Diabolos. O que é diabolos? Não estou falando no sentido moral. Eu respeito muito diabolos. É o que divide, é o conceito. O que nos levou à inteligência artificial. E houve, no século XVII, um pacto, eu chamo pacto do século XVII. Ninguém fala sobre isso. Que pacto foi esse? Na época, a ciência era tenra, era frágil. Se alguém dissesse algo que contrariasse um livro que poucas pessoas tinham acesso, poderia ir para a fogueira. Pense no Giordano Bruno,
Quem esteve na Piazza dei Fiori, em Roma, deve ter visto a sua imagem, onde ele foi queimado. Galileu teve que negociar, Bacon, Descartes, Newton, todos. Que negócio foi esse? A ciência fica com o mundo da matéria, com o mundo quantificável, um mundo mensurável, um mundo previsível, um mundo analítico. Analisar é dividir, que engendra explicações. E a igreja fica com a alma, com a consciência e com o espírito. Nós não atualizamos esse pacto, que no século XVII foi importante, foi um pacto estratégico, nos levou ao iluminismo no século XVIII, achávamos que a razão iria iluminar tudo. No século XIX, os determinismos. No século XX, 2 guerras mundiais, com 21 anos de diferença entre o término da primeira, em 18, e o início da segunda, em 39. E outras 300 guerras menores e não menos estúpidas. E se você quiser saber aonde pode nos levar uma razão desconectada do coração, vai em Auschwitz, vê um campo de concentração. Tem alguns sociólogos analíticos pensando, bom, o problema é campo de extermínio. Porque antes o pobre ainda era mais-valia, era mão de obra escrava. Hoje não, hoje são excluídos, o pobre virou excluído. Então vamos eliminar. Vocês compreendem? Talvez a maior peregrinação é que nos leve da razão para o coração. Isso é holística. A holística integra o mais primordial, o xamanismo. O xamanismo é fundamental. O xamã foi o primeiro mestre, o primeiro médico, o primeiro sacerdote. E o xamanismo não é nem ciência, nem religião, nem arte, nem filosofia, mas é a chama que vitaliza a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Nós precisamos resgatar o mais primordial e aliar com o mais emergente, com a inteligência artificial, com os algoritmos. Nada a excluir, tudo a integrar. A boa notícia é que se o teto está desabando e vai continuar desabando, eu não sou otimista, seria uma inconsequência ser otimista nesse momento. Também não sou pessimista. Eu considero uma inconsequência. O otimista só escuta boa notícia. O pessimista só a má notícia. É preciso aprender a confiar, fiar com. Por isso eu estou aqui. Eu aprendi que ninguém liberta ninguém. E ninguém se liberta sozinho. Nós nos libertamos no encontro. E não há muito tempo para exercitarmos essa alquimia transformacional. Então, o que falar de uma ecologia da presença? Foi-me solicitado falar de uma ecologia da presença. Nós temos falado há mais de 32 anos em 3 ecologias: a individual, interior, a social e a ambiental. Porém, eu estou convencido que se elas são muito importantes, elas não são suficientes. É preciso uma ecologia da presença. É preciso ser capaz de agora. É preciso ser capaz de não pensar. Eu acabo de escrever
um ensaio que vai ser publicado sobre a obra do Carlos Castanheda. E é uma obra clássica. Castanheda aprendeu com Dom Raul Matos, um iaque da tradição mexicana, que para você ver, te vejo. Para você ver, é preciso parar o mundo. E para você parar o mundo, é preciso deter os diálogos internos. Não pensar. Que na tradição tupina-guarani se chama nhenhenhê. É isso que nos impede a paz. Eu sou capaz de desligar essa comadre fofoqueira, essa mente, que sempre mente, porque sempre ancorada no passado, que projetado engendra o futuro, e que me impede, assassina o instante que é o momento da reconstrução. Eu só posso me reconstruir e me encontrar agora, com você. Onde mais? E é um encontro que nos reconstrói. Mas as universidades convencionais só nos ensinam a pensar. E nesse sentido, Harari tem razão. O ser humano já se tornou obsoleto. Agora, há que sair dessa ingenuidade, de uma visão meramente materialista, positivista. É preciso mergulhar no terreno da alma e da consciência, para se saber o que é o projeto humano. O que é Buda? Buda significa o desperto. É alguém que está aqui todo o tempo. Perguntaram para um mestre: quem é você? Ele disse: vem a primavera, eu estou aqui. Vem o verão, eu estou aqui. Vem o outono, eu estou aqui. Vem o inverno, eu estou aqui. É preciso aprender a não saber. A douta ignorância. Para você se reconstruir, é preciso abrir um espaço para além das informações. Nós estamos soterrados em informações. Hoje, num dia, uma pessoa entra em contato com o que nossos avós não entravam em contato em toda uma existência. Mas e daí? Onde está o discernimento? Para você diferenciar fake news de algo que é autêntico? Heidegger já dizia: nunca tivemos tantos conhecimentos, e conhecimentos acionados instantaneamente, e nunca soubemos menos o que é o ser humano. E a visão holística nos possibilita a ligar e aliar o pensar com o não pensar, com o silêncio, a razão com o coração, a sensação com a intuição, a inteligência masculina da espada com a inteligência feminina do graal, dentro de cada um de nós, independente do gênero. Por isso, a metáfora do unicórnio, com relação à visão holística. Nós temos o corpo caloso, milhões de neurônios que conectam o hemisfério analítico, quantitativo, racional, tecnicista, dos algoritmos, e o hemisfério da visão altaneira, da poesia, da mística, do não pensar. E o corpo caloso representa essa aliança. E eu concordo com Carl Sagan, um grande neurocientista, que dizia: o futuro da humanidade depende do corpo caloso, depende da visão holística. E é preciso expandirmos, como estamos fazendo aqui. Eu fico feliz em testemunhar tantas pessoas. Quando realizamos o primeiro Congresso Holístico Internacional, em 1987, levamos pessoas do mundo inteiro para Brasília, nós tínhamos 1.200 pessoas, era o primeiro. E agora, que maravilha! E somos muitos, somos irmãos.
precisamos estar juntos. Por isso, quando me convidaram, sim, claro. Porque as forças involutivas, o mal é muito organizado. A corrupção é muito organizada. Nós precisamos organizar o movimento do bem, da paz. Então, essa é a minha felicidade, a minha alegria em estar com vocês. Confiando que é possível. Mas é preciso iniciar essa transformação no pedacinho de praça pública encarnado em cada um de nós. É preciso abandonar essa ideia de querer mudar o outro e o mundo. Isso é sempre arrogância, é a arrogância das revoluções. Por que as revoluções fracassaram? Todas. Porque é se pretender mudar o outro, a sociedade, a comunidade, sem ter se transformado, sem escutar os sábios de todas as épocas, que dizem: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu Senhor, a tua Senhora, o xamã interior, o sujeito, a nobreza humana. E pela lógica holográfica, que hoje advém da tecnologia de ponta, você sabe, não só a parte está no todo, o todo está na parte. Não só eu estou nesse auditório, todos vocês estão aqui, e não só estamos aqui num grupo, na Ilha dos Ingleses, em Florianópolis, está todo o Brasil aqui, a parte está no todo, o todo está na parte. E toda a humanidade está aqui. Se eu me transformo, se você se transforma, em algum grau, a humanidade se transforma. Nós precisamos da conspiração. Conspirar é respirar conscientemente, consigo, com o outro, com o mundo, com a natureza e com o mistério, que, reconhecido ou não, sempre está presente. Eu recomendo o livro da Merle Ferguson, A Conspiração Aquariana. Ela estudou profundamente movimentos pós-Mahatma Gandhi, movimento de rede. Essa é a nossa força. Eu posso me transformar, você pode se reconstruir. Nós podemos nos reinventar. E mesmo que o teto continue desabando, nós vamos reconstruir. Os líderes, aqueles que tiverem minimamente o chifre do unicórnio, a aliança entre os dois hemisférios, serão os que reconstruirão o mundo. Eu penso numa ocasião em que se perguntou a um xamã de 101 anos, um xamã da tradição norte-americana: o que você faz? Ele disse: eu ensino o meu povo. E o que você ensina? 4 coisas. Primeiro, a escutar. Segundo, que tudo está ligado com tudo. Terceiro, tudo está em transformação. Quarto, a terra não é nossa, nós é quem somos da terra. Eis um tratado sapiencial numa frase vindo de um xamã. E qual é o obstáculo? A visão holística. Qual é o obstáculo? A sustentabilidade do ser. É uma doença. Eu quero falar nessa doença. Com Pierre Rivail, Jean-Yves Leloup, nós cunhamos juntos esse nome, que provavelmente algumas já ouviram falar: normose. Já ouviram falar da normose? Já ouviram falar? Gente normal. Gente normal, é a patologia da normalidade, do rebanho, da mediocridade. Eu falaria apenas de 2 fundamentos. Nós lançamos um livro no início desse século,
Normose é a patologia da normalidade, está penetrando nas universidades, tem teses de mestrado e doutorado, você fala em normose política, educacional, normose econômica, normose informacional e muitas outras normoses. Quero falar apenas de 2 fundamentos da normose. O primeiro é o sistêmico. A normose surge quando o que predomina no sistema no qual convivemos é o desequilíbrio, é a violência, é a corrupção, é a desumanidade. Então, ser normal é se adaptar ao contexto e manter o status quo. Em momentos como esse, pessoas saudáveis são desajustadas. Você não estaria aqui se você não fosse, graças a Deus, desajustado, desajustada. Felizmente somos muitos. Pessoas que saem dos trilhos e penetram em trilhas que não existem, que serão inventadas com nossos próprios pés. É isso que é renovação. É quando você sai dos trilhos normóticos, confortáveis, e penetra trilhas para se reinventar a cada dia. Quando a minha filha tinha 5 anos, ela hoje está com 35, e tem um garotinho de 8, a mãe lhe perguntou: qual princesa que você mais gosta? A Bela Adormecida? A Branca de Neve? A Gata Borralheira? Ela pensou e disse: eu gosto de todas as que desmaiam. Eu também. Eu tenho sido um psicoterapeuta há mais de 40 anos. Eu gosto muito de pessoas que desmaiam. Pessoas que sofrem de pânico, essas então. Quantas pessoas me chegaram rotuladas. Se fosse num psiquiatra clássico, convencional, receberia 5 rótulos. E hoje, se alguém me pede uma indicação, como eu indiquei para o meu filho, em Brasília, é para uma pessoa que me chegou rotulada. É preciso ter muita competência para enlouquecer. É preciso ser sensível. Por isso que na África, as pessoas chamadas loucas são reconhecidas como santas. É como um para-raio que atrai as contradições comunitárias, sociais, planetárias. E desmaiam. É claro que essas pessoas precisam de ajuda para não precisar desmaiar. Para suportar, para não acrescentar sofrimento ao sofrimento. O problema são as pessoas indiferentes, que não se importam. Se a aventura da nossa humanidade terminar, existe uma possibilidade, terá sido pelos normóticos que fomos. O segundo fundamento é o evolutivo. O que diferencia o ser humano de uma outra espécie? Confúcio já falava há 2.600 anos. É o inacabamento. Vocês já viram uma tartaruga nascer? Ela nasce tartaruga, não é? E vai para o mar. O ser humano é assim? Nós somos inacabados. Paulo Freire, alguns milênios depois, falou o mesmo na sua Pedagogia do Oprimido. Nós somos inacabados. Por isso Confúcio dizia, o ser humano necessita de educação. Uma tartaruga não precisa. Uma arara não precisa. Nós precisamos, porque nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Por isso, precisamos investir no potencial não só do cérebro. Algoritmo, embora seja muito importante, e precisamos valorizar muito, mas é preciso investir nas dimensões mais sutis e mais reais, mais próximas do real, da alma, do coração,
da consciência que nos possibilita a vinculação com o grande Espírito. Eis a necessidade de uma pedagogia iniciática. E é nesse sentido que o xamanismo também é importante, porque ele retorna. Ele retorna para que possamos dançar em volta da fogueira da renovação. E não apenas os xamãs das tradições ancestrais, também filósofos que se tornaram xamãs, como Edgar Morin, cientistas que se tornaram xamãs, como Bazará Niculescu, Erwin Laszlo, presidente do Clube de Budapeste, que falava de 2 tipos de evolução, uma evolução extensiva que é exterior. Essa evolução nós estamos muito bem. Nós evoluímos muito na conquista do espaço exterior, baseado em 3C, da colonização, da conquista e do consumo, do consumismo. Mas há aquilo que Erwin Laszlo chama de evolução intensiva, interior. 3C, conexão, comunicação, consciência. Para você se tornar um ser humano, de fato. Para não se tornar obsoleto perante a inteligência artificial. Eu gosto de pensar em como o próprio Confúcio definiu a sua própria biografia. Assim, aos 15 anos orientei meu coração para aprender. Aos 30, eu plantei os meus pés firmemente no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com o ouvido dócil. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. Dizia Confúcio, o mesmo que os terapeutas de Alexandria. Você troca de roupa em 5 minutos, leva-se a existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa da reinvenção de si mesmo e do mundo, de mudar o olhar, de habitar o agora. Krishnamurti foi um grande avatar da presença. Ele só falou no aqui, no agora. E muitos estão falando sobre isso. É onde o xamã habita, é onde o mestre habita, o sábio, a sábia habita. No agora, que é o Espírito Santo em movimento. Te vejo. Toda questão é ser capaz de estar aqui, agora. O agora nos nutre de tudo que nós necessitamos. Mas como dizia John Lennon, a vida é o que acontece conosco quando estamos ocupados, fazendo outros planos. E assim, nos incapacitamos diante da inteligência artificial. O ser humano é uma utopia. Utopia não no sentido do irrealizável, no sentido do ainda não realizado. É preciso investir na utopia no interior de nós mesmos e transgredir a normose, dizer não ao caminho fácil. Eu não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que eu busco saber, nenhum de vós se responde. Por que me repetis, vem por aqui? Não, prefiro escorregar nos becos lamacentos, como farrapos, arrastar meus pés sangrentos, aí por aí. Ide, tendes canteiros, tendes tratados, sábios e filósofos, eu tenho a minha loucura, e ergo-a como um facho a arder na noite escura, e sinto cânticos nos lábios. Pois não me digam, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou.
É um átomo a mais que se animou. É uma onda que se levantou. Não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou, sei que eu não vou por aí. Se nós estamos aqui, em algum grau, é porque nós estamos recusando o caminho fácil. Mas é preciso fazer isso no cotidiano. Não basta você investir no seu cérebro, que é importante. Repito e insisto. Há que investir na alma e na consciência. Há que optar por um caminho de autoesvaziamento. Todos os dias. Reservar um tempo ao que está além do tempo. Ao que está além de qualquer avaliação racional. Eu acabo de chegar de um congresso de meditação em Curitiba. O que é meditar? É estar aqui, agora. Mas é preciso investir todos os dias. Reservar um tempo todos os dias para você, a partir de uma tradição sapiencial, que pode ser o xamanismo, o zen budismo, o cristianismo contemplativo, a tradição da cabala hebraica, o taoísmo, não importa, mas é um caminho de esvaziamento. Do quê? Do ego, que, como diziam os antigos, é o melhor empregado e o pior patrão. O que é o ego? É um pacote de memórias do conhecido. O maior inimigo do ego é a presença. E não se trata de negar o ego, mas de orientá-lo para os horizontes do amor e do ser. Eu penso numa fábula que talvez você conheça. Eu gosto dessa fábula e quero contá-la aqui porque Condor Branco. Era uma vez o filhote de uma águia, se você quiser, de um condor, que foi tirado do seu ninho e amarrado a uma estaca. E se acostumou com seu destino. E se tornou uma galinha grande, que botava ovos no chão, ciscava, cacarejava. E a existência assim ia se perdendo, quando um dia apareceu uma águia livre, voando no céu acima da cabeça da águia cativa. Que olhava aquilo e dizia, mas o que será? Um extraterrestre? Um anjo? E a águia cativa cada vez voava em voos mais próximos. E num momento inusitado, arrepiante, tocou levemente com a sua asa o corpo da águia cativa, que nesse momento esqueceu tudo que tinha aprendido com seus professores normóticos. Esqueceu da estaca, das correntes, e arrebatou-se para o alto e conquistou o seu lar de nuvens brancas e de montanhas altaneiras. E o poeta que nos contou essa fábula terminou dizendo, nem todos somos como aqueles a quem Shakespeare dizia ter anseios imortais, mas haverá ocasiões em que seremos tocados por asas e sentiremos vontade de subir. Então, importa vislumbrar essa possibilidade e saber que não é fácil, em tempos de Kali Yuga, da idade de ferro na qual nos encontramos. Não é fácil. Há que dizer não para o que é bom, barato e gostoso, que é o que o normótico gosta. Agora, é possível. É possível. É possível dar o passo seguinte. Não se trata de chegar. Trata-se da mística da peregrinação. Só dar o passo seguinte, o passo nosso de cada dia. Um passo seguinte, a partir de onde você se encontra. Só isso. O passo seguinte, sem idealismos, sem megalomanias. O passo
seguinte, mas todo dia. Isso é possível. Isso é possível. E por isso eu tenho dito essas questões tão simples, tão óbvias. Mas o problema é que o telefone toca. Quando o telefone toca, pode ser uma crise individual, social, ambiental. Pode ser uma doença. A doença não é ruim, a crise não é ruim. Ela nos desperta, ela nos sacode. Eu morei um tempo na Califórnia e pude participar de um terremoto. Eu recomendo. Às vezes é preciso um terremoto para nos lembrar que não há solo firme abaixo dos nossos pés. E quando você desiste de querer que haja um salvador da pátria, haja um Google que vai te dar todas as respostas, quando você desiste de uma segurança exterior, quem sabe, é quando nos aventuramos a buscar a segurança no único espaço onde ela pode ser encontrada, em nossos corações. É preciso empreender essa viagem interior. Carl Gustav Jung, o maior psiquiatra, psicoterapeuta do século XX, ele não se contentava com a homeostasia freudiana. Ele dizia, não, é preciso resgatar a saúde para empreender a individuação. O que é a individuação? É você empreender uma jornada a partir do mais periférico para o mais íntimo. Porque é aí que você vai encontrar a sabedoria. Aí que você vai encontrar a palavra justa. Porque ela brota também do silêncio. Tudo é sagrado e o mais sagrado de tudo é o silêncio. E há crianças que estão brincando. Eu confio que nós temos contas a prestar a essas crianças. Algumas estão aqui. Eu lembro de uma oração que eu gosto muito. A oração de uma criança que não tinha nascido. É longa essa oração, me lembro apenas uma parte. Ela não tinha nascido e ela orava. Eu ainda não nasci. Console-me. Eu tenho medo que a raça humana, com seus grandes muros, me aprisione. Com suas fortes drogas, me anestesie. Com suas belas mentiras, me engane. E com banhos de sangue, me façam perder de mim mesmo. Eu ainda não nasci. Preparem grama para crescer para mim. Preparem água para me banhar. Preparem árvores para conversarem comigo. Um céu para cantar, pássaros. E uma luz branca atrás da minha mente para iluminar o meu caminho. Eu ainda não nasci. Me deem força contra aqueles que vão querer esvaziar a minha humanidade. Me deem força contra aqueles que vão querer me reduzir, me engrenar de uma máquina a uma coisa de uma face só. Me deem força contra aqueles que vão querer dissipar a minha inteireza e jogar fora a minha substância. Porque, se não for assim, para que nascer? E se nós vivenciamos um tempo de tanta escuridão e de tanta lama, como sobretudo em Minas Gerais tem soterrado pessoas, então é momento de lembrar que o dia nasce no coração da noite e que é da lama que o lótus brota para transmutá-la em flor. Talvez essa seja a grande tarefa. É transmutar essa lama da ignorância existencial numa flor de consciência, de sustentabilidade do ser. E é bom também lembrar que os xamãs são os sábios da sustentabilidade. E nós precisamos nos hermanar nessa dança, que é a dança da recriação. Eu conto para vocês uma história
antes de encerrar, com um poema. A história, alguns conhecem. Nós contamos essa história há 32 anos. Era uma vez uma floresta incendiada. E todos os bichos fugiam, todos. Exceto um beija-flor, que pegava uma gota d'água numa fonte, jogava no meio do fogo, pegava outra gotinha, jogava no meio do fogo, resilientemente, com as asinhas chamuscadas, outra gotinha, jogava no meio do fogo, e um tatu, fujão, vendo aquilo, para e diz com muita razoabilidade, com muitos algoritmos funcionando: "Oh, beija-flor, você acha que com essas ridículas gotinhas você vai apagar esse fogaréu infernal?" E o beija-flor responde: "Eu sei que não, amigo tatu. Agora eu estou fazendo a minha parte." Isso é conspiração. O beija-flor não tem nenhuma bandeira, não tem nenhuma ideologia, não está empurrando ninguém e, sobretudo, não está culpando ninguém. Ele faz a sua parte. Isso nós podemos fazer. E eu termino, já que é tempo de reconstrução, com um poema de Cecília Meirelles, que vale mais do que todas as vãs palavras que eu pude aqui proferir. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplique teus olhos para verem mais. Multiplique teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Crie outros para outras visões. Destrói os braços que tiverem semeado, para que se esqueçam da colheita. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Ser sempre a mesma, sempre outra, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Te vejo. Muito obrigado.